Oremos. Querido Deus, nosso grande Pai, nosso Criador, nosso mantenedor e Salvador, a Ti, bom Pai, nós neste momento queremos continuar a nossa adoração e queremos fazê-lo porque Te amamos, porque queremos, Senhor, sobretudo, desfrutar na sua plenitude todas as promessas que Tu tens para nós. Queremos, sobretudo, Senhor, um dia vir a viver no reino que Tu nos prometeste, o reino eterno. E por isso, bom Pai, nós neste momento aqui estamos para receber de Ti a orientação e a sabedoria que somente Tu nos podes dar. Venha, Senhor, através do Teu Santo Espírito, falar-nos ao coração, de forma que aquilo que Tu nos tens para ensinar nesta manhã, ainda que possamos já tê-lo intelectualmente conhecido, possa se transformar em algo prático na nossa vida, através de uma experiência de dedicação mais profunda e significativa a Ti. Te agradecemos e pedimos isto tudo humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Feliz y abençoado sábado para todos. Damos las boas-vindas a todos vocês que están aquí en la casa de Dios. También damos las boas-vindas a los que asisten por la internet. Vamos a louvar a Dios cantando o himno número 155.
Quero convidar todos aqueles que puderem para se colocarem de joelhos para falarmos com Deus. Querido, bom e amado Pai, estamos gratos, Senhor, por mais um dia de sábado que Tu permitiste que ocorresse nas nossas vidas. Estamos gratos, Senhor, porque estamos aqui para Te prestar culto e adoração. Nesta hora, Senhor, queremos Te pedir que Tu nos ajudes para podermos receber o alimento espiritual de que tanto necessitamos. Pedimos-Te uma bênção especial, Senhor, para o pregador desta manhã. Que Tu o possas usar e que as Suas palavras sejam as Tuas, Senhor, e que possam fazer eco no coração de cada um de nós. É tudo o que pedimos, não começamos, mas em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Nós estamos aqui todos para adorar o nosso Criador e este é o momento em que nós, com as nossas ofertas, os nossos dízimos, o podemos fazer, adorá-lo com aquilo que nós temos, aquilo que o Senhor nos tem dado durante a semana, durante a nossa vida, nós podemos adorar o nosso Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Nós vamos dar em primeiro lugar às nossas crianças e em seguida os nossos irmãos diáconos e diaconisas irão passar pela sala. Querido amado Pai, que habitas nos altos céus, nós estamos aqui, Senhor, para Te agradecer a vida e a saúde que Tu tão bondosamente nos tens concedido. Te agradecer, Senhor, pelo trabalho que Tu nos dás, pelas forças que nos dás diariamente, Senhor, e pela oportunidade, Senhor, que Tu nos dás de contribuirmos, Senhor, para o avanço da Tua obra aqui na terra. Nós queremos
te agradecer pelos dízimos e pelas ofertas que os teus filhos trouxeram hoje até ti. E queremos, Senhor, pedir uma bênção muito especial, Senhor, sobre cada pessoa que irá administrá-las, para que elas possam ser ricamente abençoadas por ti e que possam dar, Senhor, um destino que tu queres, Senhor, a estes dízimos e estas ofertas. Que tu possas ser com toda a tua obra aqui na terra, Senhor, e que nós possamos, de alguma maneira, abreviar a vinda de Jesus. Tudo isto te pedimos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? E o dia, tá bom? E as férias estão boas? Eu estou a ver todo mundo bronzeadinho, aí com cara de praia, né? Muito bem. Tem feito as tarefas que as professoras mandaram de casa para fazer as férias? Não tem esquecido de fazer as lições de português, de estudo do meio, de matemática? Estão a fazer tudo, né? Nas atividades do livro de férias. Muito bem, ok. Sabem que as férias é um momento para nós fazermos montes de coisas que não costumamos fazer habitualmente durante o período do ano letivo, né? Eu hoje vou-vos contar a história de uma menina que, durante o seu período de férias, também ajudava o seu papá a fazer coisas que ela não fazia durante o tempo habitual. E o nome da menina que vos vou contar é a Beatriz. A Beatriz, um dia, o pai dela disse: Beatriz, vamos lavar o carro, vem ajudar o papá a lavar o carro. E então, eles pegaram na mangueira, no balde, na esponja, pegaram no sabão para lavar o carro e mangueirada para um lado, água para o outro, espuma para todos os lados e de repente o carro estava limpo. Lavaram o carro todo por fora, mas os carros não sujam só por fora, sujam também por dentro. E por dentro, nós não andamos a lavar os carros com mangueira por dentro, pois não? Como é que nós lavamos os carros por dentro? Com paninho, com aspirador, não é? E então o pai da Beatriz disse: Beatriz, vamos pôr o carro agora dentro da garagem e vamos aspirar o carro. Muito bem. O pai da Beatriz tinha uma lâmpada bem grande para iluminar quando estavam a aspirar o carro. E esta lâmpada servia para que eles vissem tudo muito direitinho, para quando aspirassem ficasse tudo bem limpinho. A garagem, como era um pouquinho escura, era necessário aquela lâmpada para mostrar onde é que estava o lixinho para aspirar o carro, não é? Muito bem, a certa altura o pai da Beatriz disse assim: Beatriz, vamos fazer uma coisa, vamos apagar a lâmpada. E a Beatriz perguntou: por que, papá, vamos apagar a lâmpada? Sabes, vamos ver se, sem a lâmpada, nós conseguimos aspirar o carro tão bem quanto com ela. E então, pronto. A Beatriz já estava a ficar um pouquinho cansada, já queria ir para casa, porque, puxa, também é cansativo, não é? Nas férias a gente também se cansa. E então, apagaram a lâmpada e continuaram a aspirar. E a Beatriz até ficou toda contente, porque parece que sem lâmpada eles aspiravam mais depressa. Quando tinham aparentemente terminado, o pai disse assim: vamos ligar novamente a lâmpada para ver se está tudo bem aspirado? E a Beatriz disse: tá bom, vamos ligar. Quando ligaram a lâmpada e viram os tapetes do carro que tinham aspirado, diz assim a Beatriz: oh, papá, olha quantos ciscos, olha aqui os cabelos da mamã. Olha o teu banco, o teu assento está todo cheio de pó. Afinal, sem lâmpada a gente não consegue aspirar tão bem quanto com a lâmpada. Bem, então terminaram de aspirar rapidamente, arrumaram todas as coisas e foram para casa. O carro estava limpo por fora, estava aspirado por dentro, estava tudo limpinho e foram para dentro. Quando chegaram a casa, o papá da Beatriz pegou a Bíblia e disse: Beatriz, vem cá, vamos ler um texto na Bíblia.
e leram um texto que se encontra em São João, capítulo 16, o verso 8, e diz assim: Vou mandar-vos o Consolador, e quando o Consolador vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que é que isto significa, Beatriz? Tu sabes? Quer dizer que o Espírito Santo nos ajuda a limparmos o nosso coração do pecado, como a luz nos ajuda a aspirarmos tudo direitinho. Quando nós não temos o Espírito Santo no nosso coração, quando um menino, uma menina não tem o Espírito Santo no seu coração, ele às vezes não compreende que algumas coisas erradas que ele faz ou que ele tem no seu coração sejam tão más assim. Por exemplo, sem o Espírito Santo, nós temos dificuldade em entender como às vezes as nossas palavras podem magoar o nosso amiguinho. Quando nós não temos a ajuda do Espírito Santo a ajudar-nos a entender as coisas erradas, nós, por exemplo, não entendemos porque que as mentirinhas que nós achamos que são pequenininhas são tão más a ponto de entristecer Jesus e de magoar ou de comprometer a formação do nosso caráter. O Espírito Santo nos ajuda, por exemplo, a entender que quando nós não perdoamos o nosso colega, o nosso amiguinho, nós estamos, na verdade, a deformar o nosso caráter, permitindo que ele seja manchado com uma coisa como se fosse uma tinta muito feia que se chama ódio. Quando temos o Espírito Santo no nosso coração, os meninos, as meninas, todas as pessoas entendem que quando nós fazemos coisas erradas, nós temos que ir a Jesus para pedir o quê? Pedir o perdão das nossas faltas. E Ele nos perdoa. É por isso que o Espírito Santo, como a Bíblia diz, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós aspiramos um carro, por exemplo, e não temos luz suficiente, ele fica sujo. Quando nós não temos a luz do Espírito Santo no nosso coração, ele permanece sujo, com montes de coisas erradas que acabam por perturbar o nosso crescimento e comprometer o desenvolvimento do nosso caráter. Vocês querem que o Espírito Santo ilumine bem o vosso coração, para vocês descobrirem todas as coisas erradas que estão lá e serem postas para fora? Vocês querem? Quem é que gostaria? Quem é que gostaria de ter a luz do Espírito Santo no seu coração? Muito bem. Então, nós precisamos, para termos o Espírito Santo na nossa vida, todos nós podemos ser beneficiados com a sua presença. Porque Jesus diz que quem receberá o Espírito Santo serão os grandes e inclusive os pequenos. E nós vamos ver daqui a pouquinho um texto bíblico, eu vou ler um texto bíblico antes de terminarmos, onde a Bíblia diz claramente que as crianças também vão receber o Espírito Santo. E Deus tem grande prazer em dar o Espírito Santo a cada um de vocês. Tá bom? Vamos agora voltar para os nossos lugares e eu quero vos pedir uma coisa. Quem tiver a sua Bíblia, quem trouxe a sua Bíblia? Quem é que trouxe a Bíblia no telemóvel, no tablet? Alguém tem? Ok, muito bem. Então vocês vão ficar bem atentos e acompanhar cada um dos textos que nós vamos ver hoje, porque eles têm a ver com aquilo que nós já vimos hoje. O que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Tá bom? Então, vão para os vossos lugares, peguem a vossa Bíblia e vamos estudar o assunto de hoje. Tá bom?
seja paz na terra, a começar em mim. Irmãos, nós todos somos filhos do mesmo Deus. Juntos, pois, caminhemos na paz que vem dos céus. A começar em mim, prometo a meu Senhor que a cada passo que eu der e seja onde for, a cada momento estarei vivendo em plena paz e amor. Haja paz na terra, a começar em mim. Amém. Bien, vamos a buscar en la nuestra Biblia, en el libro de João. Livro de João, capítulo 16, nos versos 7 ao 14. João, capítulo 16, versos 7 ao 14. 14. Diz: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vos, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vos não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá todo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos-lo há de anunciar. Amém. Agora sim. Gostaria de desejar, acima de tudo, a todos aqueles que nos visitam, dar-vos as boas-vindas. É muito bom, meu querido amigo, minha querida amiga, ter a sua presença entre nós. E, por que não, também dar as boas-vindas àqueles que estiveram de férias e aqui agora voltam novamente a congregar-se entre os seus irmãos. Nesta manhã, meus irmãos, amigos, nós temos um assunto muito importante que o Senhor nos quer trazer. E eu gostaria ainda de comentar com os irmãos o seguinte: a mensagem que trago da parte do Senhor nesta manhã para a sua igreja é uma mensagem desafiadora. Mais do que isso, é algo que levará o querido irmão a uma atitude de ousadia espiritual.
Muitas vezes nós somos levados a pensar de que a nossa vida poderia ser algo mais intenso e algo mais significativo do que aquilo que temos vivido até agora. Mas, meus caros irmãos, acreditem que este ideal não está longe de nós. E nós podemos efetivamente viver esta realidade, o cristianismo com adrenalina. Podemos vivê-lo aqui e agora. Eu gostaria de convidá-los a que mantenhamos a nossa Bíblia aberta no Evangelho de São João e nós vamos ler novamente o verso 8 do capítulo 16. Evangelho de São João, capítulo 8, o verso 16. E Jesus diz: e quando Ele, falando a respeito do Espírito Santo, do Consolador, quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo tem uma importante responsabilidade que é conduzir-nos a uma compreensão da nossa verdadeira condição espiritual. Meus caros irmãos, nós na realidade podemos ter uma boa aparência, podemos ter até um comportamento socialmente aceitável, mas somos desgraçadamente necessitados da misericórdia de Deus. Não há um de nós, não há uma única pessoa entre nós que tenha o direito à salvação. Por isso, todos nós precisamos da salvação em Cristo Jesus. E a função do Espírito Santo é convencer-nos do pecado, mostrar-nos a nossa verdadeira condição, levar-nos a perceber que precisamos de um novo começo. Abra a sua Bíblia, por favor, em São João capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 3. Jesus estava conversando com Nicodemos. E Jesus, aquele homem que era um exemplo na sociedade, que era um elemento, era um pilar da sociedade judaica. Este homem que era visto por muitos como um bastião do bom comportamento, da boa moralidade judaica, do significado do que era realmente a vivência religiosa à altura da vontade de Deus. Este homem ouve de Jesus estas desalentadoras palavras que Jesus lhe dirige. São João capítulo 3, verso 3. Jesus diz a Nicodemos, respondeu-lhe, na verdade, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso, admires ou não te maravilhas por te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Meus queridos, todos nós precisamos nascer de novo. Não há uma única pessoa que não possa ou que não precise desta experiência renovadora, porque somos pecadores, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o que nos diz Paulo no livro de Romanos. Por isso, todos precisamos, efetivamente, de uma mudança, de uma transformação radical, como se fosse um novo nascimento. Mas esta transformação, este novo começo que Deus nos quer dar, é algo que pode acontecer na vida de cada um de nós que aqui está. Abra comigo a sua Bíblia na segunda epístola aos Coríntios. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Ou melhor, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Deixa-me só perguntar-vos uma coisa. Há alguém neste momento que não tem uma Bíblia perto de si? Se alguém está sem Bíblia, por favor, levante a mão. Nós temos algumas Bíblias disponíveis. Os nossos diáconos, as nossas diaconisas podem fazer chegar uma perto de si. Por favor, não tenha vergonha. Irmã Laura, precisamos de uma Bíblia para a Irmã Laura, por gentileza. Alguém mais está sem Bíblia? Por favor, sinta-se à vontade. É muito importante que nesta manhã, cada um dos irmãos, cada um dos amigos que aqui está, acompanhe precisamente aquilo que está a ser dito na Bíblia. Meu querido amigo, você que nos assiste pela internet, se você, atrás do seu computador, à frente da sua tela do computador, tiver condições de ter acesso à sua Bíblia, por favor, pegue-a. É muito importante que o assunto que nós vamos ver hoje seja constatado por cada pessoa que está a ouvir esta mensagem. Não é a minha voz que os irmãos deverão escutar, mas sim a orientação de Deus a si. Se perto de si, meu querido amigo, está alguém que não tem Bíblia, por favor,
dirija-lhe a palavra de Deus para que possa acompanhar também. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz: assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É possível sermos novas pessoas? É, sim, Senhor. A palavra de Deus nos garante isso. Você pode ser uma nova pessoa. Eu posso ser uma nova pessoa. As coisas antigas podem ficar para trás. Os maus hábitos, os maus vícios, os maus comportamentos, as experiências negativas do passado, os fracassos do passado, meu querido irmão e amigo, podem ficar para trás. Você pode ser efetivamente uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém por isso? Você sente-se feliz por isso? Por essa possibilidade? Claro! Nada melhor do que isso. Imagine que é a possibilidade de nós deixarmos para trás todas as coisas menos bem-sucedidas que nos aconteceram na vida. As mágoas, os ressentimentos, as experiências fracassadas, as coisas que correram menos bem. Nós podemos deixar isto para trás. Cristo nos promete que nós podemos ser novas criaturas. Deus quer fazer de si, meu querido amigo e irmão, uma nova pessoa. E esta nova pessoa está afadada, diríamos assim, está preparada, ou está predisposta, ou predestinada a algo, diríamos assim, de grande sucesso e de grandes realizações. Mas o Espírito Santo não nos promete apenas transformar a vida para sermos criaturas. O Espírito Santo, ele nos promete, ou ele promete que na nossa vida mais coisas poderão acontecer. Ele promete-nos, por exemplo, a palavra de Deus não falha e ela garante-nos que nós podemos inclusive ter um novo conhecimento da verdade. Abra a sua Bíblia, por favor. São João, capítulo 8, verso 32. Evangelho de São João, capítulo 8, verso 32. Jesus estava a dirigir-se a um grupo de pessoas que o ouvia e que estavam perplexos com tantas novas informações que Jesus apresentava. São João, capítulo 8, verso 32. Encontramos ali Jesus dizendo categoricamente o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta, meu querido amigo e irmão. A verdade livra-nos das opressões, dos bloqueios da nossa vida. Se você sente que existem coisas que o estão a impedir de avançar, pois acredite que há poder na verdade para o libertar, para fazer de você uma pessoa absolutamente livre. Mas quem é a verdade? Onde podemos encontrar a verdade? São João, capítulo 14, verso 6. Evangelho de São João, capítulo 14, verso 6. Encontramos ali a indicação bíblica, as palavras do próprio Jesus dizendo-nos quem é a verdade. Jesus disse a respeito de si mesmo, disse-lhe Jesus, São João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, quando Jesus disse, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Ele estava a dizer, vocês precisam me conhecer. Porque conhecendo Jesus, nós podemos ser livres. Em São João, capítulo 17, verso 3, Jesus também diz, a salvação ou a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Portanto, a salvação, meus queridos irmãos, a verdadeira libertação que Deus quer fazer em nós é através de um relacionamento com o Senhor, através de um relacionamento com Deus. Mas qual é o papel do Espírito Santo em toda esta situação? Ainda no Evangelho de São João, no capítulo 14, também, no verso 26. Evangelho de São João, capítulo 14, agora no verso 26. Estávamos a ler o verso 6, agora vamos avançar 20 versículos para a frente. Jesus diz, a respeito do Consolador, o Consolador quem é? O Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Uma das funções do Espírito Santo é ensinar-nos e recordar-nos aquilo que Jesus nos tem ensinado. Portanto, a verdade na nossa vida pode ser reforçada em termos de conhecimento através do Espírito Santo. Esta é uma das funções do Espírito Santo, meus queridos irmãos e amigos. Você gostaria de conhecer mais a Bíblia? Você gostaria de entendê-la mais? Você gostaria de poder ter mais habilidade para testemunhar a outras pessoas das maravilhosas verdades que a Bíblia tem? Pois muito bem, você tem ao seu dispor o poder do Espírito Santo para o ajudar. Mas não é só isto. São João, capítulo 16, e agora vamos ver o verso, São João, capítulo 16,
o verso 13. São João 16, 2 capítulos à frente. O verso 13 agora. Olhem só o que Jesus aqui também diz a respeito do Consolador. Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tem ouvido e vos anunciará o que há de vir. Estão a ver que poderosas promessas são feitas aqui? O Espírito Santo nos ensinará e nos guiará em toda a verdade. Meus queridos amigos, às vezes estamos em dúvidas, não sabemos que decisões tomar, não sabemos como realmente conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, pois o Espírito Santo nos guiará neste processo. Mas há uma coisa muito interessante. É verdade que às vezes há orientações que não estão claramente na Bíblia. Por exemplo, eu sou um jovem universitário, ou você é um jovem universitário, que não sabe se entra no curso de Ciências da Computação ou se vai fazer Educação Física. Meu querido amigo, na Bíblia não diz Marco ou Florencio, vai para a Educação Física, ou Antônio, vai para Ciências da Computação. A Bíblia não diz isso. Mas uma coisa é verdade, o Espírito Santo pode nos orientar nessas questões. O Espírito Santo também nos pode ajudar a tomar decisões importantes na vida. Mas mais do que o Espírito Santo nos quer ajudar a conhecer a verdade que liberta, a verdade que nos orienta e que nos ajuda a perceber exatamente qual é o grande projeto que Deus tem para a nossa vida. E Deus, meu querido amigo, não quer que você morra. Deus quer salvá-lo para viver eternamente. Deus quer que você seja o Adão e Eva que Ele criou para viver eternamente consigo. Você é realmente a pessoa especial que Deus quer salvar. Não esqueçam que Jesus, ou que a Bíblia nos diz em São João capítulo 3, verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira que esteve disposto a dar o quê? O seu Filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é a pessoa que Deus quer salvar. Eu sou a pessoa que Deus quer salvar. Deus quer que você viva eternamente. Deus quer que nós vivamos eternamente. Deus quer nos libertar das condições em que vivemos neste mundo. Amém por isso? Amém. É uma notícia especial. Isto faz sentido. Isto é algo que faz todo sentido na nossa vida e que pode nos trazer significado à própria existência. Gostaria de convidá-lo a ir a um outro texto. Lucas capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Um pouco para trás no Evangelho de João. Lucas, capítulo 21, os versos 14 e 15. Olhem o que este texto poderoso nos diz. O mundo está em condições catastróficas. Na verdade, dentro de algum tempo, aqueles que decidem fazer a vontade de Deus acabarão por sofrer perseguição. Mas Jesus dá um conselho. Lucas capítulo 21, versos 14 e 15. Proponde, diz Jesus, proponde, pois, em vosso coração, não premeditar como haveis de responder, pois eu vos darei boca e sabedoria, que não poderão resistir todos quantos se vos opuserem. Vamos recuar ainda um pouquinho. No Evangelho de São Lucas também, no capítulo 12 e no verso 12, mais ou menos a mesma ideia nos é apresentada. Mas olhem só que interessante aqui o que nos é dito a respeito da influência do Espírito Santo neste processo. Diz, Evangelho de São João, capítulo 12, verso 12. Desculpem, Evangelho de São Lucas, peço perdão. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, verso 12. Diz, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Meus amigos, o Espírito Santo não só nos ensina a verdade, nos guia a verdade, mas Ele também nos recorda a verdade e nos recordará nos momentos críticos. Quando você precisar de uma informação, quando você precisar de uma verdade bíblica que possa sustentá-lo naquele momento, naquela provação, o Espírito Santo estará ao seu lado para lhe recordar isso. Amém por isso? Amém. É bom poder saber que o Espírito Santo nos ajuda e nos ajudará sempre que for necessário. Mas alguns de nós podem estar a pensar, bom, pastor, ok, tudo isto é muito interessante, mas eu já há muito tempo deixei os bancos da escola, a minha mente já está atrofiada. Meu querido amigo, deixe-me dizer-lhe que na Palavra de Deus também existe uma promessa
para todos aqueles que sentem que precisam de capacidade intelectual e de sabedoria. Se você não tem este texto sublinhado na sua Bíblia, por favor, procure-o hoje e marque-o com um marcador vermelho, com uma caneta, de alguma forma para que ele fique bem distinto na sua memória também. Tiago, capítulo 1, verso 5. Todos os textos devem ser lidos por nós, mas eu gostaria que, em particular, este pudesse ser lido por todos aqueles que estão aqui neste auditório. Tiago, capítulo 1, verso 5. A epístola do apóstolo São Paulo, aliás, a epístola de Tiago, capítulo 1, verso 5. Muitas pessoas, por vezes, sentem que não têm capacidade suficiente, sentem-se inferiorizadas, acham que não há nelas sabedoria, mas Tiago garante-nos justamente o contrário. Tiago, capítulo 1, verso 5. Todos acharam? É importante que todos leiam, todos possamos constatar esta verdade na palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1, o verso 5. Hoje não se esqueça, se esse verso não está sublinhado na sua Bíblia, sublinhe-o, ok? Por favor, não deixe passar este dia. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Meus queridos amigos, Deus convida-nos a pedirmos sabedoria. Você talvez não entenda a Bíblia como gostaria, pois é importante. É muito importante. Mas é muito importante mesmo que vocês possam pedir a sabedoria de Deus. O Senhor está disposto a dá-la a todos aqueles que honestamente lhe pedirem. Não há nada que Deus mais queira do que seja isto, porque disso dependerá a nossa salvação ou a nossa perdição. E Deus nos ama tanto que a nossa morte eterna será algo, diríamos assim, absolutamente irrecuperável para o universo e para a eternidade. Mas vamos continuar vendo mais ainda. Através do ministério do Espírito Santo, meus queridos amigos, o Senhor nos convida a pedirmos tudo aquilo que quisermos com ousadia. Vamos abrir a nossa Bíblia mais uma vez em São João, capítulo 16. E agora vamos ler os versos 23 e 24. Evangelho de São João, capítulo 16, os versos 23 e 24. Quantas vezes as nossas orações, tenho ouvido pessoas dizerem que sentem que as suas orações parecem não passar do teto. Nós não temos motivos para que as nossas orações não sejam ouvidas. Nós não temos razões para que sintamos que as nossas orações são vazias. Evangelho de São João, capítulo 16, os versos 23 e 24. Naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos há de dar. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Primeiramente, para que nós possamos ter as nossas orações respondidas, o que é que precisamos? Pedir em nome de quem? Em nome de Jesus. É por esta razão, e se você talvez ainda não soubesse, meu querido amigo, porque é que todos os cristãos, de modo geral, quando terminam a sua oração, o dizem mais ou menos da seguinte forma: em nome de Jesus, amém. Por que é que fazemos isto? É uma fórmula ritual que carimba a nossa oração para que ela seja atendida por Deus? Não. É porque nós confiamos na promessa que Jesus nos fez de que se nós orarmos em seu nome, Deus atenderá às nossas orações. Deus ouve as orações dos seus filhos, mas nós temos a sensação ou temos a certeza de que as nossas orações serão entendidas e compreendidas porque sabemos que elas estão a ser ouvidas também por alguém que viveu a nossa realidade. Muitas vezes, no meio das lutas e das dificuldades, nós somos levados a pensar: Deus não sabe o que é estar doente. Ele nunca esteve doente. Deus não sabe o que é estar a viver na pobreza, porque Deus tem todas as riquezas em suas mãos. Deus não sabe o que é estar à beira da morte, porque Deus é eterno.
Mas Deus sabe isso. Sabe por quê? Porque nós temos no céu o Emanuel, Deus conosco, aquele que viveu as vicissitudes humanas, que teve fome, que se sentiu cansado, que viveu as situações mais desagradáveis em termos emocionais nesta terra. Ele conhece e compreende tudo. É por isso que quando eu oro em nome de Jesus, eu sei que existe no céu alguém que me entende. Eu não preciso orar para um santo, não preciso orar para uma pessoa que tenha vivido uma vida honorífica ou um honorável da história do cristianismo. Eu posso falar diretamente com Jesus, que é Deus, que tem o poder em suas mãos. A Bíblia diz-nos, Jesus disse, todo o poder me é dado na terra e no céu. Neste momento, quando eu oro a Jesus, eu sei que Ele tem poder para responder às minhas orações. E eu sei que Ele também me entende, porque Ele viveu os mesmos problemas que eu. Entendem? Compreendem que maravilhosa informação nós temos aqui na Palavra de Deus? É por isso que nós precisamos pedir ao Senhor em nome de Jesus. Mas há uma outra coisa ainda. Vamos a Lucas, capítulo 11. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, os versos 9 a 13. Olhem só esta preciosa analogia que Jesus faz. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, do verso 9 ao verso 13. Jesus garante, através de expressões absolutas, aquilo que Ele quer afirmar aqui. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, o verso 9 ao verso 13. Eu vos digo a vós, palavras de Jesus, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual é o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou também lhe pedir um ovo, e lhe dará um escorpião? Olhem o que este texto, verso 13, diz. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Meus queridos amigos, Deus está desejoso de dar o Espírito Santo, a bênção do Espírito Santo na vida daqueles que lhe o pedirem. Deus está mais desejoso de dar o Espírito Santo do que um pai terreno está de poder satisfazer as necessidades do seu filho. Meus queridos amigos, eu lembro-me quando o nosso filho mais velho nasceu. Muitas vezes me acontecia ele era pequenininho e fazia-o inocentemente, mas a gente se divertia em casa um pouquinho com isso. Ele chegava, a gente ia, calor no Brasil, ia beber um copo d'água e ele chegava, pai, quero água. E nós não tinha coragem de beber a água primeiro, dava-lhe a ele. Nós não temos coragem de fazer isso com os nossos filhos. Imaginem Deus, que é perfeito e em seu amor, Ele está ansioso para dar o Espírito Santo. Meu querido amigo, o que a Bíblia nos diz muito claramente é o seguinte: você tem toda a legitimidade para orar ousada e corajosamente a Deus, pedindo aquilo que Ele lhe quer dar. E aquilo que Deus lhe quer dar é o poder do Espírito Santo na sua vida. Acredite! Mas ainda temos mais alguns textos na Bíblia que nos falam a respeito disso. Vamos a Hebreus. Hebreus capítulo 4. Livro de Hebreus, Epístola do Apóstolo São Paulo aos Hebreus, capítulo 4. Os versos 15 e 16. Hebreus, capítulo 4, versos 15 a 16. O que é que encontramos ali? Justamente uma informação que vem complementar aquilo que há pouquinho dizíamos, de que nós temos em Jesus alguém que nos compreende e que nos entende nas nossas experiências. Hebreus capítulo 4, verso 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um como nós, que em tudo foi tentado sem pecado. E agora vem o desafio, vem o convite. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O que é que Paulo nos está a convidar aqui, meu querido irmão? O que é que Paulo está a convidar a si a fazer? A chegar-se ao trono da graça, o quê? Com timidez? Com vergonha? Com medo? Não. O apóstolo Paulo está a convidá-lo a chegar-se com confiança, com
ousadia, não com presunção, não com arrogância, mas com confiança, sabendo que você não será rejeitado, que você não será repelido. Deus promete isto. E, meus queridos amigos, quando Deus nos convida a orarmos e a pedirmos, efetivamente, Ele nos convida efetivamente a acreditarmos. O que é que diz em Hebreus capítulo 11, verso 6? Que sem fé é impossível o quê? É impossível agradar a Deus. Por que que Deus só é agradado através da fé? Porque uma das coisas mais tristes para Deus é que os seus filhos, as suas criaturas, as pessoas que Ele criou com grande amor, não acreditem nele, não estejam dispostas a confiar nele, não estejam dispostas a aceitar o plano que Deus tem para a sua vida. Porque é um plano tão bom, é um plano tão especial, que quando nós rejeitamos este plano, nós estamos a colocar-nos do outro lado da barreira. Estamos a colocar-nos na condição daqueles que vão morrer eternamente e não do grupo daqueles que vão viver eternamente, que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. É por esta razão, meu querido amigo, que Jesus o convida a ir ao trono da graça. Que Jesus o convida a, com ousadia e com confiança, ir efetivamente até Cristo. E o que é que você precisa obter no trono da graça? A Bíblia diz-nos, acompanhe comigo novamente o finalzinho do verso 16, para que possamos alcançar misericórdia e graça, para sermos ajudados em tempo oportuno. Aquilo que na realidade Deus nos quer dar é poder para vencer. O Espírito Santo quer lhe dar, meu querido amigo, uma outra coisa extremamente importante. Gálatas capítulo 5. Gálatas, Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 5. E nós vamos ler do verso 22 em diante. Gálatas, capítulo 5, do verso 22 em diante. Muitas pessoas, por vezes, contam aos seus pastores, aos seus líderes religiosos, da tristeza, do desânimo, do desalento, da falta de motivação que têm na sua vida. Mas não precisamos ser pessoas desalentadas, nem pessoas tristes, nem pessoas abatidas. Gálatas capítulo 5, verso 22, diz-nos que aqueles que têm a presença do Espírito Santo na sua vida, vejam qual será o resultado da presença do Espírito Santo no seu coração, meu querido irmão e amigo. Mas o fruto do Espírito, o resultado da presença do Espírito no seu coração, meu irmão e meu amigo, é o amor, o gozo ou a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. E contra estas coisas não há lei, diz o apóstolo São Paulo. E os que são de Cristo e crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos nem cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns com os outros e invejando-nos uns aos outros. Meus amigos, meus irmãos, quando o Espírito Santo está na nossa vida, só pode acontecer uma coisa, é o fruto do Espírito estar presente na nossa vida. Por favor, acompanhe comigo a leitura desta citação. Por gentileza, peço que me ajudem. Olhem só. Estas foram palavras escritas por Ellen White. Estão no livro Ciência do Bom Viver, entre as páginas 159 e 160. E olhem só o que esta senhora disse. Não pode haver limite à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o eu, oferece margem à operação do Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Não pode haver limite à utilidade de uma pessoa que se entrega completamente a Deus. Depois continua dizendo, todos quantos consagram corpo e alma e espírito a seu serviço, estarão constantemente recebendo nova provisão de poder físico, mental e espiritual. Meus amigos, não quer dizer que nós não precisemos descansar, mas a comunhão com Deus pode fortalecer e compensar muito daquilo que é o nosso cansaço físico acumulado. E nós já vamos ver porquê. Continuando. Os inesgotáveis abastecimentos celestes se acham à sua disposição. Cristo lhe dá o alento de seu próprio Espírito, vida de sua vida.
Querido irmão e amigo, quando você está triste, quando você está abatido, quando você está cansado, é o próprio Espírito, é o próprio Jesus Cristo que lhe dá poder, que lhe dá vida para você continuar a remar contra a maré. Acredite nisto. Continuando ainda, o Espírito Santo desenvolve suas mais altas energias para operar na mente e no coração. Mediante a graça a nós dada, podemos conseguir vitórias que, devido a nossas opiniões errôneas e preconcebidas, nossos defeitos de caráter, nossa pouca fé, têm-se-nos afigurado impossíveis. Você acredita que há coisas que não podem acontecer? Você acredita que há circunstâncias que não podem ser revertidas? Você acredita que há pessoas que não podem ser convertidas ao Senhor? Pois acredite, porque o poder de Cristo, o poder do Espírito Santo, pode ser mobilizado nessa direção. A única coisa que está a impedir, talvez, o poder do Espírito Santo se manifestar são os nossos preconceitos e as nossas convicções errôneas. E depois continua, para terminar a citação, diz: a todos quantos se oferecem ao Senhor para o serviço, sem nada reter, é dado poder para alcançar resultados sem limites. Você gostaria de trazer para a igreja 10 pessoas? Você gostaria que se convertessem pela sua influência e pelo seu testemunho 100 pessoas? Pois acreditem, isso é possível. Mas eu sou velho demais. Eu sou jovem demais. Eu não tenho cultura suficiente para fazer isto. Meu querido irmão e amigo, os resultados que Deus promete manifestar na sua vida são sem limites. E continua dizendo ainda: por esses fará Deus grandes coisas. Ele operará no espírito dos homens de modo que, mesmo neste mundo, ver-se-á em sua vida um cumprimento da promessa do futuro estado. Abra a sua Bíblia em Joel capítulo 2, os versos 29 e 30. Joel capítulo 2, os verso 28, peço perdão. Joel capítulo 2, verso 28. O livro de Joel é daqueles livrinhos mais complicados de achar no Antigo Testamento, não é? Às vezes não é fácil. Livro de Joel, capítulo 2, verso 28. O livro de Joel acaba por ser relativamente fácil de achar. Se você achar o livro de Daniel, tem Oséias e logo a seguir vem Joel. Joel, capítulo 2, verso 28. Meninos, crianças, aqui está o versinho que vos dizia há pouquinho para vocês. Este verso é para vocês. Esse verso é para vocês, meus pequeninos. É para os jovens. Joel, capítulo 2, verso 28. E há de ser que derramarei o meu espírito, diz o Senhor. Esta é uma promessa infalível de Deus. Há de ser que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. O Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, inclusive sobre as crianças, inclusive sobre as pessoas de cabelo branco, inclusive sobre as pessoas que já não têm tanto cabelo assim. O Espírito Santo será derramado sobre eles. Amém por isso? Amém. O Espírito Santo quer fazer grandes coisas na sua vida. Deus tem grandes planos para si, meu querido amigo. Basta apenas você estar disponível para ousadamente pedir aquilo que o Senhor está ansioso para lhe dar. Aceite-o. Peça com coragem. Esteja disposto a correr o risco, a sair do seu canto confortável, e você verá coisas surpreendentes na sua vida. Amém. Que Deus o abençoe. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. Nós vamos concluir esta nossa meditação entoando ao Senhor um hino que é uma oração. O hino número 160. Concede-nos o Espírito.
Querido e bondoso Senhor, são poderosas cada uma das promessas e cada uma das verdades que Tu nos trouxeste ao coração nesta manhã. É verdade, bom Pai, que muitas vezes nós temos Te decepcionado quando por falta de fé, quando por letargia espiritual nós não temos buscado o poder do Espírito Santo na nossa vida como deveríamos. Ó Senhor nosso Deus, ajuda-nos na nossa pouca fé e ajuda-nos, sobretudo, Senhor, a que na nossa incapacidade humana nós possamos ser tocados por Ti de tal forma que Tu tomes a nossa vontade e faças na nossa vida as maravilhas que Tu nos prometeste. Nós apenas, Senhor, neste momento queremos Te pedir que Tu nos ajudes a termos a coragem de decidirmos Te entregar sem reservas o nosso coração. Nós Te pedimos, Senhor, e agradecemos isto humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor.